Eu venho aqui trazer, do fundo do meu coração, o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro e pedir a todos vocês, meus seguidores, seguidores do Gustavo Lima, todos os nossos seguidores, todo mundo que compartilha da mesma ideia com a gente, todo mundo que vive de baixo, na rua pra caramba, pra estar aqui, junto com a gente, todos os nossos fãs, a gente pede que pense e mais uma vez, porque o que está em jogo não é o meu, o seu, mas o futuro de toda a nação, dos nossos filhos, da próxima geração. É melhor um passarinho na mão que dois voando, né, Léo? Com certeza. É melhor um passarinho na mão que dois voando. E nós vamos trocar o certo pelo duvidoso. Aqui o meu total apoio ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, 2022. Bolsonaro fez uma live com apoio dos sertanejos, da nova música popular brasileira, como eles gostam de chamar. Eu vou tratar aqui basicamente sobre artistas manifestando apoio político, manifestações políticas de cantores, artistas no Brasil em geral. Eu vou tratar um pouco sobre esses que estão aqui, que são Gustavo Lima, Chitãozinho da dupla com o Chororó, o Fernando do Fernando Sorocaba, o Leonardo que estava lá também, entre outros, mas em especial Gustavo Lima, que também estava lá sentado do lado direito ou do lado esquerdo do presidente. Não sei se é do lado esquerdo do peito ou do lado direito. Não sei qual é a mão que acaricia mais, né? E também vou falar sobre o Bolsonaro, usando não só esses festival que tem em Barretos para propaganda eleitoral, mas usando até mesmo a residência oficial do presidente da República para fazer material político, campanha política a custo do Estado. Por que será que o Gustavo Lima está apoiando publicamente Jair Bolsonaro? Será que é porque ele gosta de ficar na hidromassagem com os filhos do Bolsonaro, como ele já postou? Não é só por causa disso. Tem outras coisas por trás. Antes de começar, já deixa a tua opinião aqui sobre essas lives do Bolsonaro, agora dessa vez, né? Neste caso, com cantores sertanejos. Comenta aqui o que você tá achando, se você consome esses artistas ou não. Infelizmente, eu consumia. E assim, chega num ponto que não dá mais, né? Não dá pra esconder, não dá pra tampar com a peneira algumas coisas. Também comenta o que você acha do posicionamento de cada um deles, individualmente, ou de todos eles, como um grande conglomerado que eles são, né? Porque eles se apoiam muito na música sertaneja, eles se ajudam, eles fazem música junto, música separado, usando referência do outro, citando o nome de um, citando o trecho da outra, enfim. É um grande bloco bem fechadinho da música sertaneja, a ponto de não poder fazer algo que eles não concordam, que o meio já começa a afastar. Foi o caso de um cantor, que eu não encontrei o nome dele, porque ele é um cantor mais... ele é novo, é recente, ele tá fazendo sucesso há pouco tempo, e ele fez críticas ao Bolsonaro, e ele foi proibido de fazer show em alguns estádios aí, dessas arenas que rola esses festival de Barretos e tudo mais. Ele foi convidado a não voltar mais a fazer show. Ele não pode mais fazer show porque ele criticou o Bolsonaro. Esse é o nível que tá. Mas antes, vamos começar pelos mais... o que é mais fácil de lidar. Leonardo, por exemplo, ali, o próprio filho dele comentou lá no Twitter que estava decepcionado com o pai e com a ignorância política do pai, que nem parecia que ele tinha sobrinha, por exemplo. Nem parecia que ele tinha uma irmã da mesma idade, prima, filhada. Parece que o Leonardo esquece dessas outras coisas, mas assim, pelo perfil do Leonardo é capaz até dele dizer que esse filho que critica o posicionamento político dele nem é dele, ele nem considera como filho. Também ele tem tantos, saiu por aí vagabundeando bastante pra poder fazer música sertaneja de corno, né, pra dizer que tava sofrendo. Então assim, também não me surpreenderia nem um pouco qualquer tipo de manifestação nesse sentido do Leonardo como piadinha. O Chororó ali, do Chitãozinho e Chororó, também temos eu tenho uma fala, inclusive, que tá rolando lá no Twitter, não do filho dele, né? Mas do parceiro da dupla dele, o Júnior, da dupla Sandy Júnior, onde ele se manifesta ali
sobre o momento político que o país vive, né? Sobre esse governo que é abertamente homofóbico sem problema nenhum, racista sem problema nenhum. Se não é o presidente, é alguém do governo, é alguém que apoia ele, é um deputado dele, é um vereador dele, é alguém que usa ou a sigla dele ou a foto com ele, o sorriso com ele, né? Dedinhos pra cima e que felicidade estar aqui com esse que me representa. O Júnior inclusive cita uma coisa que alguns artistas têm medo de falar, né? Sobre o nazismo no governo Bolsonaro. A gente vê discurso que não é diferente do que a gente lê e fica sabendo, por exemplo, na época do nazismo, com Hitler, tá ligado? Que todo mundo fala disso, todo mundo, meu Deus. Só que ninguém para pra ver que isso acontece de uma forma mais diluída, mas acontece com a intolerância que se prega, com o nego no poder, dentro lá no meio do governo, fala com um discurso homofóbico ou racista. Há medo de ver Bolsonaro no poder, querendo ser presidente. Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem. É isso. Discurso de ódio não vai me convencer nunca. Porque não é por aí. A opção sexual do outro cara é diferente da minha, então eu tenho que odiar ele. Pelo amor de Deus, que coisa mais estúpida, sabe? Tá te faltando problema de verdade. Ou então você tá precisando olhar pra você mesmo, que na verdade você tá com vontade de ser igual a ele, tá ligado? E é isso que tá te deixando puto. Hoje em dia eu coloco muito mais que antigamente, que eu tinha um pouco de medo de desagradar, tá ligado? Mas não, cara, não dá pra ter medo de desagradar. O que tem que ter medo é do mundo como tá. O Júnior cita nessa manifestação dele, nessa entrevista que ele dá, e é importante que se tenha essas pílulas aí de tempo em tempo, porque não dá pra negar, não dá pra apagar da história recente do país esse crescimento do neonazismo, né? E da coincidência do Bolsonaro chegar ao poder e de um crescimento. É a mesma coincidência, né? O Bolsonaro chega ao poder, desmatamento vai lá no alto. O Bolsonaro chega ao poder, neonazismo no Brasil vai lá no alto. Coincidências da vida. Coincidências essas também que a gente tem com esses artistas, como o Gustavo Lima, que além da foto numa hidromassagem, numa banheira com o filho do Bolsonaro, não é esse só o único motivo, né? A gente tem algumas coisas muito estranhas no universo sertanejo, que daí engloba vários, porque são muitos. Marília Mendonça, falecida, né? Já veio uma vez e falou sobre um esquema muito estranho que tinha na música sertaneja. Anitta deu uma entrevista e comentou sobre acordinhos e propostas que já fizeram, que em outras palavras, assim no popular aí, era quase uma rachadinha. A Anitta ia lá, fazia um show numa cidade, tirava uma porcentagem, tirava uma parte ia pra tal lado, outra parte ficava com a Anitta. Ela deu essa entrevista lá pro Fantástico, inclusive. É a polêmica que envolve artistas e a contratação de shows por prefeituras com dinheiro público. Já recebi propostas, eu e o meu irmão. Você cobra tanto, aí eu vou, pego um pedaço, eu sempre falei não. É atual, é fantástico, é amanhã, depois do Domingão com... Na época que estourou, adivinha o quê? Aquele pedido de CPI do sertanejo, né? O que era o CPI do sertanejo? Que inclusive o nome do Gustavo Lima foi citado. Teve até um show que foi cancelado. Teve um show que foi na hora, poucas horas antes do show, o show foi cancelado por conta dessa história, que é inclusive a matéria mais popular, né? Um show que custou 800 mil reais para uma cidadezinha que tem 8 mil habitantes. E adivinha só, esse valor do show ia sair do bolso, né? Da conta da cidadezinha, do município. É dinheiro público sendo destinado para shows com valores absurdos. Esse não é o único show e o Gustavo Lima não é o único artista. Mas a gente pega o nome dele pelo mesmo motivo que o Bolsonaro pega e coloca ele do lado dele. E não Zezé de Camargo, por exemplo, que também estava lá. Não é o Fernando, do Fernando de Sorocaba, que estava sentado do lado do Bolsonaro. Era o Gustavo Lima. Por várias razões. Para pegar e tentar atrair, por exemplo, a simpatia que o Bolsonaro não tem. Que é para isso que existe esse tipo de apoio, né? Também, fora esses shows com esses valores absurdos, a gente tem outras coisas. Teve um frigorífico aí que fez a picanha do mito. Não sei se você lembra, a picanha do mito por R$22 no dia da eleição. Essa picanha
que estava podre, que era carne podre, carne vencida e que matou uma mulher, a picanha do mito, que o Bolsonaro inclusive tirou foto do lado dessa picanha com a picanha na mão, esse mesmo frigorífico é o mesmo frigorífico que plotou um helicóptero para voar com Bolsonaro, não sei o que, e que foi multado por propaganda eleitoral irregular. Esse mesmo frigorífico que o Gustavo Lima era sócio. Eu digo era porque, assim, as matérias já mostram que ele não é mais sócio. Mas até 3 meses atrás, tinha frases do Gustavo Lima como sócio ainda. Então, assim, se vira para explicar também. Assim como vai ter que se virar para explicar a história, porque pode demorar, mas uma hora vai ser investigado. Essa história de show em microcidade que aparentemente não tem verba, que aparentemente tá no vermelho, aparentemente não tem dinheiro para suprir o necessário, o básico, o obrigatório por lei, que tem que ter dinheiro por lei destinado para cada área, uma porcentagem, e aí na hora que vai fechar a conta não tem dinheiro. Mas para pagar o show milionário, né? Milionário não é, né? Mas é quase milionário. Faltou 200 mil reais para ser milionário. Ah, não! Teve um outro show que passou de 1 milhão. Também de uma cidadezinha. E aí, né, de novo, os astros se alinham, as coincidências da vida, sempre num município bolsonarista. Sempre num município que tem um representante que é diretamente ligado ao Bolsonaro. E de novo, coincidências da vida, tem dedo do Bolsonaro, tem o nome do Bolsonaro, tem a cor do Bolsonaro, tem a cara do Bolsonaro, tem proximidade, lembrança, cheiros, tons, qualquer coisa de Bolsonaro. Adivinha o que tem? Tem uma rachadinha, tem um pouco de intolerância, tem um pouco de homofobia, tem um pouco de preconceito, tem um pouco de nazismo. Então, esses cantores que estão apoiando Jair Bolsonaro, que estão orbitando Jair Bolsonaro, tem motivo, tem razão. Tem problema artista se manifestar a favor ou contra qualquer político que seja? Tem problema artista se manifestar politicamente? Não tem problema nenhum. Tanto na vida pessoal quanto em cima do palco. Não vejo problema nenhum. Quem vê problema nesse tipo de coisa é justamente esses aí. Tem quem vê problema nesse tipo de manifestação política, inclusive nesses festival de Barretos que existe, que o Bolsonaro vai lá e aí ele anda a cavalo e fazem coisas e mais coisas em cima do palco e aí pedem grito pro mito. Esse tipo de coisa que o eleitor do Bolsonaro não gosta quando vem artista de fora do país e se faz manifestação política, ou até mesmo artista brasileiro que faz manifestação política no palco e eles não gostam e eles mandam calar a boca, manda dizer que pagou pra ver show, que tá pagando o salário dele, que não é pra falar de política. São esses mesmos que estão ali gritando feliz e compartilhando fotinho e videozinho de cantor sertanejo apoiando Jair Bolsonaro. Também não vou cobrar coerência, né? Pelos mesmos motivos óbvios. Não vou cobrar coerência dessa gente. Mas é importante ressaltar que quem diz que isso é um problema são eles. Eles acham que isso é ofensivo. Eles acham que isso não faz parte da vida ou da carreira daquele artista. Se você quer trabalhar, você tem que ficar quieto e não tem que se manifestar politicamente. Mas só pode se manifestar politicamente se for a favor do Bolsonaro. De novo, quem vê problema nesse tipo de manifestação em artistas são eles. Então, de novo, resolvam vocês as tretas de vocês. Não tenho nada a ver com isso. Tô só passando pra frente os problemas que vocês criaram pros outros. Não é esse tipo de... Eu ia falar tipo de gente, né? Que já dá pra chamar também. Não é esse tipo de gente que vê problema na Lei Rouanet. Não é esse tipo de gente que vê problema em dinheiro público sendo direcionado pra manifestação artística.
Para qualquer coisa que seja. Fazer um quadro, fazer uma obra de arte, fazer um filme, fazer um curta, fazer uma música, fazer um clipe, fazer uma série, qualquer merda. Não pode ter dinheiro público envolvido nesse tipo de coisa. Nunca. Ainda mais porque nem sempre é um apoio político a alguém. Às vezes o assunto, o tema é política. Tá retratando a história. Tá retratando uma visão, um período da história, um ponto de vista da história, que também eu não vou cobrar desse tipo de gente de entender esse tipo de coisa. Jamais vou cobrar. Eu sei a limitação da ignorância do Bolsonaro e de quem segue. Também não tô aqui tentando fazer que saia de um lado e vá pro outro, que eu sei que não tem mais como. Se tá lá, tá achando bonito, tá apoiando o Bolsonaro em 2022, não vejo tendo salvação. Mas vocês estão vendo problema em dinheiro público indo para qualquer coisa que seja artística. Por que tem show de sertanejo custando centenas de milhares de reais em microcidades que nem tem público para isso? E não me venha com a desculpa de que vem gente da cidade do lado, vem gente do outro estado. Ninguém é burro e ignorante. Todo mundo sabe que isso acontece. Mas olha quanta gente tem que se movimentar para bancar esses cachês. Ainda mais de uma cidade que normalmente está no vermelho. Quem tem que se explicar são eles. E uma hora eles vão ter que se explicar. Pode passar o tempo que for, pode ter o pior cenário possível do futuro em que o Bolsonaro ganha mais uma vez, fica mais 4 anos dando ameaça de golpe, dizendo que tem que aumentar o número de ministros no STF, conseguindo fazer um monte de... Pode demorar, mas uma hora ele sai do poder. E aí as instituições vão funcionar. Não vai ter um cara lá pra ficar mexendo pecinha como se fosse jogo de xadrez dele com o filho dele. Xadrez. Que eu também não vou pedir para que Bolsonaro e bolsonarista entenda de jogar xadrez. Então vamos reduzir. Dama. Mexendo como peça de dama. Vai chegar uma hora que não vai ter isso. E vai ser investigado. E aí a gente vai saber quais são os outros motivos, além desses que eu falei, pro Gustavo Lima, pro Zezé de Camargo, pro Fernando do Fernando Sorocaba, pro Leonardo e vários outros artistas sertanejos apoiarem Jair Bolsonaro. Porque não é só por um banho de hidromassagem com Renan Bolsonaro.